Olá, pessoal, tudo bom? Nesse conjunto de aulas, a gente vai tratar de comportamentos inatos e aprendidos. Especificamente nesta aula, nós vamos falar o que é comportamento e vou falar um pouco sobre comportamento inato. Tá? Então, como que a gente define um comportamento? O que é o comportamento? É necessário que você se mova, que o indivíduo se mova para ter comportamento? Ou o comportamento de ficar sentado, parado, também é comportamento? Então, já dei a resposta, né? Comportamento é qualquer tipo de manifestação orgânica. Então, o indivíduo que fica parado, ele está se comportando de uma maneira, o indivíduo que está andando também está se comportando. Né? E as modificações do comportamento podem envolver aprendizagem e aí vão demandar alterações também fisiológicas. Okay? Então, vamos definir aqui o que é comportamento. Inclui todos os processos pelos quais um indivíduo percebe o mundo exterior e o estado interno do corpo e responde de forma ajustada ao que está sendo demandado. Tá? Então, se está tudo calmo ao redor e eu estou mantendo uma postura de relaxamento, eu estou me comportando de acordo com as estimulações que eu estou recebendo. Se existe algum distúrbio ambiental, eu vou modificar o meu comportamento para ajustar, ok? O comportamento, ele envolve um fenótipo do indivíduo, certo? Então, o fenótipo, ele não só é a parte toda celular, né, a parte morfológica dos órgãos e sistemas, a parte fisiológica do funcionamento, mas ele está envolvido também no comportamento. Então, qual é a modificação fenotípica do comportamento? São as variações do comportamento que eu tenho. O comportamento ele pode ser modificado através da aprendizagem. Então, quando eu mudo a forma como eu expresso frente a uma situação, é porque eu aprendi com aquela situação. Ele também interfere em termos evolutivos, então ele pode ser modificado ao longo da evolução, e aí essa modificação no comportamento pode ou não fazer alterações genotípicas, me dando também modificações no DNA que vão gerar possibilidades de outros tipos de comportamentos. Esse genótipo interfere no desenvolvimento, que momento da minha vida eu vou expressar o comportamento. Existe uma fase específica, existe uma modificação do comportamento ao longo da ontogenia, né? E é claro que o ambiente interfere diretamente. Então, o ambiente proporciona a presença ou não daquele comportamento, ele estimula ou não o comportamento. Dessa forma, seleção natural age também sobre o comportamento. Existe uma dicotomia do comportamento. O que é inato e o que é aprendido em comportamento. Então, quando eu estou falando do comportamento inato, ele é um comportamento que tem base genética, é um comportamento que vem já pronto, você manifesta aquele comportamento. Por mais que ele tenha um tempo de presença ao longo da ontogenia, ele tem uma fase que ele se expressa, uma fase que ele não se expressa, ou ele se expressa ao longo da ontogenia toda, ele é um comportamento sempre da mesma maneira, ele é sempre igual, ele é expresso sempre da mesma maneira. Então a gente diz que ele é um programa fechado, ele não sofre modificações, embora ele possa ser condicionado de alguma forma, associando-se a outros sinais. Já o comportamento aprendido, né, ele tem uma programação completamente mutável, ele é muito mais flexível, você altera muito mais, você pode aprender N coisas ao longo da vida e ir mudando o seu comportamento de acordo com a sua aprendizagem. Tá? Então você começa aprendendo alguma coisa mais simples e vai deixando mais elaborado, por exemplo. Tá? Então aqui dois exemplos. O indivíduo que está salivando porque ele viu a comida é um comportamento inato, a salivação frente a estímulo de alimentação. Enquanto que esse outro aqui foi buscar uma bolinha para poder receber a comida. Então ele aprendeu que uma tarefa que ele desempenha leva ele a receber uma recompensa alimentar, portanto, é um comportamento aprendido. Comportamento inato é todo aquele comportamento que vai se expressar na sua forma funcional completa da primeira vez que ele é estimulado. A primeira vez que se apresenta o estímulo para aquele comportamento, todo o roteiro dele, toda a carga de informação que ele expressa vai acontecer. Ele não precisa ser alterado, ele já vem pronto. O comportamento aprendido, ele demanda modificações do padrão comportamental. Então, ele resulta de modificações que podem ser bem duradouras, pode demorar anos, né, para o indivíduo deixar de
expressar ele, ou pode passar a vida inteira expressando, né? E ele tem resposta a uma série de informações que o indivíduo vai adquirindo durante as experiências que ele tem ao longo da vida. Nesse artigo aqui, eu trago para vocês um tipo de comportamento inato, uma comparação entre comportamento inato e a resposta aprendida. Então, é preferência por cores, interação entre o inato e o aprendido. O que foi feito nesse trabalho? O indivíduo foi testado no seu estado adulto, né, quanto à preferência por colorações ambientais. E no adulto, né, criado desde bebezinho, desde jovenzinho, num ambiente controlado de luz natural, com fotoperíodo cíclico de 12-12 e tudo mais, ele mostra uma preferência pelo ambiente amarelo. Ele gosta de ficar no ambiente amarelo, tá? Maior frequência de visitação sempre no ambiente amarelo, durante 2 dias de teste. Quando o filhote, desde a sua fase embrionária, é criado numa determinada coloração ambiental, ele modifica a percepção e ele modifica o padrão de interesse, o padrão de preferência. Então, aqueles indivíduos que são mantidos num ambiente de coloração violeta, por exemplo, ele mostra um padrão bastante perdido aqui de preferência ambiental. Ele não prefere mais o ambiente amarelo. O indivíduo que é criado no ambiente azul também perde preferência. O indivíduo que é criado no ambiente verde também perde a preferência. O indivíduo que é criado no ambiente amarelo, ele deixa maior a preferência dele pelo amarelo. Olha aqui. 3 dias de teste, no último dia, a preferência se tornou ainda mais acentuada. E o indivíduo que é criado no ambiente vermelho, ele passa a preferir o ambiente vermelho. Então, existem modificações no padrão de expressão desse comportamento. Aí a gente diz que esse comportamento é inato ou ele é modulável? Essa preferência é inata ou ela é modulável? O que é o comportamento inato, então? É um conjunto de atos que o animal realiza ou deixa de realizar em resposta a um ou mais estímulos que podem ser internos ou externos. Né? Uma sequência de movimentos que o indivíduo faz em resposta a um estímulo. Por exemplo, mastigar, piscar, mamar, quando existe o estímulo correto para isso. Existem algumas características específicas do comportamento inato, né? Então, ele é um comportamento dito hereditário, ele tem uma base genética muito forte, está estabelecido no DNA a presença daquela expressão. Ele é intrínseco, ou seja, ele é mostrado da sua mesmíssima maneira quando o indivíduo não tem contato com indivíduos da mesma espécie dele. Então, ele não precisa aprender, não é uma coisa que ele observa e repete. Ele é mostrado naturalmente. Ele é estereotipado, ou seja, ele é sempre da mesma maneira. Todas as vezes que o estímulo for oferecido, a resposta é idêntica. Ele é inflexível, ou seja, ele não é modulado pela experiência. Um reflexo patelar é um reflexo patelar sempre. Ele não se modifica porque você aprendeu a andar, ou porque você sabe correr, ou porque você chuta uma bola. E ele é consumado, ou seja, assim que ele começa, ele só para quando ele termina de ser expresso. Ele não tem como ser bloqueado no meio. Os comportamentos inatos se separam em 2 grupos, os comportamentos reflexos e os padrões fixos de ação. Os reflexos estão muito relacionados à questão da sobrevivência. Então, eles são uma resposta motora mais simples, somática e visceral, e ele causa geralmente tem alguma relação com manutenção de sobrevivência. Então, ele sinaliza para o outro indivíduo, ou ele previne algum efeito deletério, tá? E ele tem estímulos específicos para serem desencadeados. O padrão fixo de ação, ele é espécie específico, então existe uma variação interespecífica muito grande. E o padrão fixo de ação, ele não é simplesmente um conjunto mais basal de informações motoras, né, de respostas motoras. Ele é um conjunto de respostas motoras mais elaborado, estereotipado e determinado por vários estímulos que são típicos do indivíduo daquela espécie. Então, a produção de uma teia, por exemplo, essa
formação da teia, ela tem um estímulo para ter início e ele vai acontecer até o final. Então, é uma série de respostas comportamentais que vão acontecer. O comportamento de corte, né, dos animais, formação desse V aqui nas migrações, tudo isso é padrão fixo de ação. Os comportamentos reflexos, eles envolvem uma entrada sensorial simples e uma resposta em nível medular, que pode ser monossináptica, dissináptica ou polissináptica, então várias configurações aí de sinapses, mas sempre envolvem poucas, não é uma grande rede de sinapses acontecendo. E eles não envolvem de maneira nenhuma qualquer manifestação encefálica, não tem nenhum tipo de sinal encefálico sendo produzido para que aquela resposta aconteça. Okay? Aqui alguns tipos de reflexo, né? Reflexo de Babinski, quando o indivíduo modifica aqui o movimento dos pés, né? Reflexo de andar em bebezinhos, okay? Então somente a estimulação da planta do pé faz com que ele desenvolva essa resposta. Reflexo de Moro, que é bastante comum em bebês até 4 meses, mais ou menos. Reflexo de mamar, tá? E vários outros aqui para vocês verem. E o padrão fixo de ação? Bom, o padrão fixo é uma resposta comportamental mais elaborada, é uma sequência, na verdade. São vários comportamentos que um desencadeia o início do outro. Então, um estímulo específico começa aquela rede de comportamentos que só termina quando o indivíduo tiver feito todos os passos, né? Um padrão comportamental que não varia ao longo do tempo, não varia pelos estímulos. E ele também não pode ser interrompido. O indivíduo vai fazer todo o repertório até o último momento em que ele para de responder. Tá? Então, existem várias vias motoras que estimulam vários músculos envolvidos no padrão fixo de ação. Exemplos aqui, a projeção da língua, quando o indivíduo percebe alguma coisa no campo visual, né, acima da cabeça. Essa projeção e todo esse comportamento que vocês viram aí, ele é relacionado a um estímulo que é processado e vai desencadear toda a resposta motora envolvida. Okay? Um outro tipo de padrão fixo de ação é essa resposta de cortejo, né, dos patos aqui. Então, todo esse comportamento de manifestação corporal durante o cortejo, você vê que isso em diferentes espécies varia, né? Ele também é um padrão fixo de ação. O animal passa a fazer todo esse jogo até terminar e começa de novo. Até isso é desencadeado pela presença da fêmea reprodutiva. Outro tipo aqui, né, comportamento de retomada do ovo em gansos, né? Se ele vê o ovo fora do ninho, ele vai fazer o comportamento de recolocação do ovo no ninho, e se você tira o ovo da frente, ele continua fazendo o comportamento, lá, ele até colocar de volta. Tá vendo que mesmo que você tire o estímulo, ele manifesta até o final, porque ele tem que completar, então ele é consumado, certo? E aqui no peixe, stickleback, que é estimulado pela presença de um macho, ou de um modelo de macho, aqui nesse caso é um modelo, né? Que tem a barriguinha vermelha, e essa presença do sinal vermelho aqui é que estimula ele a fazer todo o comportamento agressivo, que é um padrão fixo de ação também. Ele faz sempre no mesmo ritual. Quando que o comportamento inato é vantajoso? E quando que ele é mais vantajoso que o aprendido nesse caso aqui, né? Então, ele é mais vantajoso porque ele é uma reação rápida. Como ele está relacionado à presença de genes, a expressão dele não demanda tempo para aprender. Ele é imediato. Ouve o sinal, ele tem resposta. Ele é muito mais vantajoso que o aprendido no caso dos erros causarem consequências muito graves. Então, ele não pode errar a expressão do comportamento. Ele não pode perder a chance de mamar ou de conseguir alguma mosca ou algum elemento para alimentação, no caso do sapo. Ele tem que ser conseguido da primeira vez, senão isso pode causar consequências deletérias. E quando é muito custoso aprender. Então, aprender a mamar demoraria muito para o mamífero recém-nascido. Mas, tendo o comportamento inato, ele consegue adquirir alimento de forma bem mais fácil, né? Então, aqui um outro resposta inata, né, de bicar a região vermelha do bico da mãe, e aí a mãe regurgita para o animal uma quantidade de alimento.